Morte e ressurreição. Como lidas com o homem que destruiu o teu mundo? O ex-marido de Eleonora Rossi. Antônio Moretti descartou-a por uma modelo glamurosa, acreditando tê-la deixado quebrada e esquecida. Ele está prestes a fazer a sua grande entrada no evento social da estação, pronto para se gabar da sua nova vida perfeita. Mas esqueceu-se de um pequeno detalhe. Eleonora. E ela não só está de volta, como chega grávida do seu filho secreto e de braço dado com um multimilionário solitário que tem o futuro de Antônio na sua mão. Isto não é apenas vingança, é um acerto de contas. Antes de começares, comenta a tua cidade abaixo. É sempre fascinante ver de onde nos sintonizam. Inscreve-te para não perderes mais nenhuma história. Um fantasma de uma vida passada. O reflexo que o espelho salpicado de chuva do seu pequeno apartamento em Milano lhe devolvia não era o da mulher que ela reconhecia, mas o de um fantasma. O fantasma de uma vida que ela tinha vivido, uma vida de tardes ensolaradas em Capri e o tilintar de taças de Franciacorta em galas que se misturavam umas nas outras. Essa mulher tinha sido a senhora Antônio Moretti, um título que se tinha sentido como um escudo e uma jaula ao mesmo tempo. Agora era apenas Eleonora. E Eleonora estava cansada. Os seus ossos doíam-lhe com uma fadiga que não tinha nada a ver com a gravidez que ela escondia do mundo e tudo a ver com o homem que a tinha causado. Tinham passado 6 meses desde que o divórcio foi formalizado, um corte cirúrgico limpo que tinha cortado o seu casamento de 7 anos com a fria precisão da ambição de Antônio. Ele tinha chamado a isso desvinculação consciente, um termo que ele tinha tirado de um blog de estilo de vida, como se a sua história partilhada fosse um móvel da moda que eles tinham decidido mutuamente descartar. Mas não havia nada de consciente na forma como ele a tinha desmantelado, sistematicamente peça por peça até que ela foi uma estranha na sua própria pele. Ele tinha lhe dito que ela era demasiado emocional, demasiado carente, que a sua natureza tranquila não se encaixava na imagem dinâmica que ele precisava de projetar como um dos promotores imobiliários mais agressivos da capital. Ele precisava de uma potência. Ele tinha dito uma peça de exibição. Ele a tinha encontrado em Tatiana, uma modelo cujo rosto estava atualmente num outdoor na Piazza del Duomo, a vender um perfume com um olhar sensual. Aquele olhar prometia um mundo de emoção que Eleonora nunca tinha podido oferecer. Foi através do Instagram, o local da humilhação pública moderna, que Eleonora soube do seu noivado. Uma foto da mão de Tatiana esbelta e manicurada, adornada com um diamante tão grande que parecia obsceno o seu dedo anelar entrelaçado com o de Antônio. A legenda dizia um novo capítulo com o meu rei. Eu disse que sim. O post tinha sido uma facada no coração não porque ela ainda amasse Antônio, pois esse amor tinha morrido uma morte lenta e dolorosa, muito antes de os papéis serem assinados, mas pela pura e crua crueldade. Ele nem sequer tinha tido a decência de lhe dizer ele mesmo. Simplesmente tinha seguido em frente, apagando-a como se ela fosse um rascunho de uma vida que ele agora estava a aperfeiçoar com um modelo novo e melhorado. A seção de comentários era um mar de adulações e felicitações do seu círculo de bajuladores, a mesma gente que uma vez tinha chamado Eleonora sua amiga. Eles desfaziam-se em elogios sobre o quão perfeitos Antônio e Tatiana eram juntos, sobre como eles eram um power couple, um termo que fazia com que o estômago de Eleonora se revirasse. A sua mão foi instintivamente para a sua barriga, um gesto suave e protetor. A pequena e crescente curva era a única coisa que era verdadeiramente sua, um segredo. Uma complicação, um diminuto batimento cardíaco, que era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo aterrorizante. Ela tinha sabido 2 semanas depois de Antônio ter ido embora. A ironia era tão amarga que a fez rir até chorar. Ele sempre tinha sido ambivalente em relação a filhos, afirmando que eles eram uma distração, um entrave ao seu estilo de vida que o atrasaria. Ele não queria estar preso,
E agora aqui estava ela presa a ele da maneira mais irrevogável possível. E ele não fazia a mínima ideia. O seu apartamento, um acolhedor quarto de casal num edifício do centro da cidade, era o seu santuário. Estava a um mundo de distância do apartamento estéril de vidro e cromo que ela tinha partilhado com Antônio. Um lugar que sempre se tinha sentido mais como uma sala de exposições do que como um lar. Aqui, as paredes estavam forradas de livros, os móveis eram macios e gastos. O ar cheirava a papel velho e a tisana de limão que ela bebia para acalmar as suas náuseas matinais. Era pequeno, mas era dela pago com um modesto acordo. Os advogados de Antônio tinham considerado o valor generoso. Era o suficiente para evitar que ela ficasse na miséria, mas não o suficiente para manter a vida que ele a tinha ensinado a levar. Ela sabia um movimento calculado. Ele queria que ela fosse embora, mas não tão longe que se tornasse um problema. Ele queria que ela desaparecesse discretamente. Esta noite era a gala anual das estrelas, um deslumbrante evento de caridade que era a joia da coroa da temporada sociale de Milano. Ela e Antônio tinham assistido todos os anos do seu casamento. Era uma noite de espetáculo de networking disfarçado de filantropia, um palco onde Antônio brilhava com mais força. Ela sabia que ele estaria lá com Tatiana a exibi-la como um troféu. A ideia provocou-lhe uma nova onda de náuseas, e desta vez não tinha nada a ver com o bebê. Uma notificação iluminou-se no ecrã do seu telefone. Era um e-mail dos organizadores do evento, um lembrete genérico sobre a gala. O seu nome ainda estava na lista, uma relíquia esquecida da sua vida passada. Ela estava prestes a apagá-lo quando uma ideia pequena e perigosa começou a enraizar-se na sua mente. Por que é que ela tinha de ser a pessoa a esconder-se? Por que é que ela tinha de ser a pessoa a encolher-se nas sombras, enquanto ele celebrava a sua nova vida sobre as cinzas da velha? O desequilíbrio de poder sempre tinha sido o terceiro convidado tácito no seu casamento. Ele era o sol, e esperava-se que ela fosse uma pálida lua que refletia. Ele controlava o dinheiro, os amigos, a narrativa. Ele a tinha convencido de que ela não era nada sem ele, de que a sua força tranquila era uma fraqueza. Mas os últimos 6 meses de solidão tinham-lhe ensinado o contrário. Ela tinha voltado a pintar. As suas telas enchiam-se das cores vibrantes que tinham estado apagadas durante tanto tempo. Ela tinha se reconectado com velhos amigos, os que a tinham conhecido antes de Antônio, os que a viam não como um acessório, mas como uma líder. E depois havia o bebê. Esta vida diminuta e secreta que crescia dentro dela tinha acendido um instinto feroz e protetor que ela nunca soube que possuía. Já não se tratava apenas dela. Ela tinha de ser forte por eles. Ela voltou a olhar-se no espelho. Mas desta vez ela viu algo diferente. Não um fantasma, mas uma mulher à beira de uma transformação. O cansaço ainda estava lá, mas por baixo dele, um brilho de desafio. Ele queria que ela desaparecesse. Ótimo. Mas primeiro ela o faria vê-la de verdade. Não como a tímida esposa que ele tinha descartado, mas como a mulher e a mãe em que ela estava a tornar-se. O que farias no lugar de Eleonora? Irias à festa? Ou ficarias em casa? Deixa a tua resposta nos comentários. Ela abriu o seu armário a afastar a roupa sensata e de cores apagadas que ela tinha adotado para o agradar. No fundo, embrulhado num saco de roupa, havia um vestido. Ela o tinha comprado por capricho em Paris, uma seda verde esmeralda que brilhava como uma joia. Antônio o tinha odiado. Demasiado ostentoso, ele tinha declarado. Chama demasiada atenção. Um sorriso lento tocou os lábios de Eleonora. Perfeito! Ela sussurrou para o quarto vazio. Ela iria à gala. Ela não faria um escândalo. Ela não choraria nem gritaria. Ela simplesmente apareceria. Um fantasma do seu passado a caminhar para o futuro perfeito dele. E ela não estaria sozinha. Ela teria o seu segredo, a sua força, o seu vestido verde esmeralda.
E talvez, só talvez isso seria o suficiente. O rei incomodado. O grande salão de baile do Hotel Príncipe de Savoia era uma sinfonia de excesso. Candelabros de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, pingavam luz sobre um mar de fatos e vestidos de designer. O ar estava espesso com o cheiro de perfume caro e o murmúrio de conversas de autocomplacência. Era um lugar onde se gabava de fortunas. Forjavam-se alianças e faziam-se ou quebravam-se reputações com uma taça de Franciacorta vintage. Para Antonio Moretti era o seu habitat natural. Ele estava de pé perto da grande escadaria, um rei a inspecionar a sua corte. Ao seu lado, Tatiana era uma visão em carmesim, um contraste forte e ardente com os tons frios do salão de baile. O vestido, uma criação de alta costura que se agarrava à sua figura escultural como uma segunda pele, tinha um corte ousadamente baixo. Mostrava o colar de diamantes que Antônio lhe tinha oferecido naquela manhã. Era uma declaração tal como a própria Tatiana. Ela era a sua aquisição definitiva, a encarnação viva do seu sucesso. "Querido, estás a olhar fixamente", murmurou Tatiana, a sua voz um ronronar baixo. Ela passou um dedo perfeitamente manicurado pela lapela do seu fato. "Há alguém mais interessante do que eu na sala." Antônio forçou um sorriso, os seus olhos a varrerem a multidão. "Nunca, meu amor, apenas a certificar-me de que tudo é perfeito." Ele era um homem obcecado com a perfeição, com o controlo. Cada detalhe da sua vida estava curado, desde a arte nas suas paredes até a mulher no seu braço. Esta noite era a culminação de uma campanha de 6 meses para se rebatizar a si mesmo. O divórcio desarrumado da ratinha e discreta Eleonora Rossi era uma memória distante. Uma nota de rodapé na história da sua ascensão. Tatiana era o novo e emocionante capítulo. "Antônio, aí estás tu", bradou uma voz. Era Carlo, um contemporâneo no mundo imobiliário, um homem cujo respeito Antônio ansiava. Carlo era de família rica, mas admirava a crueldade de Antônio e a encantadora Tatiana. "Vocês são a conversa da cidade." Tatiana exibiu o anel, estendendo a mão para que Carlo o admirasse. "Antônio tem um gosto requintado", ela disse, os seus olhos a piscarem para Antônio. "Um lembrete silencioso do seu valor." "Certamente que sim", assentiu Carlo, o seu olhar pousado em Tatiana, um momento demasiado longo. "Ótima noite para ti, Antônio. Eu ouvi que as ofertas finais para o projeto de Porta Nuova acabam na semana que vem. Dizem que és o favorito." "Nós estamos confiantes", disse Antônio, a sua voz suave como mármore polido. Era o maior negócio da sua carreira, um projeto que definiria o seu legado e que cimentaria o seu lugar no topo da cadeia alimentar e imobiliária de Milano. Tudo dependia disso, a sua imagem pública, a sua relação com Tatiana, todo o seu futuro. Tudo estava ligado a este acordo. A conversa desviou-se para as tendências do mercado e as leis de zoneamento, uma linguagem que Antônio falava com uma graça fluida e predatória. Tatiana, por sua vez, desempenhou perfeitamente o papel da noiva adoradora. A assentir nos momentos certos, o seu sorriso nunca vacilou. Mas por baixo da superfície, ela estava aborrecida. Este mundo de homens a falar de dinheiro era um meio para um fim. O fim era o estilo de vida, a segurança, a inveja de outras mulheres. Ela tinha subido de um bairro de classe trabalhadora a usar a sua cara e o seu corpo como moeda. Antônio Moretti era o seu maior saque até a data, e ela não tinha intenção de o perder. Enquanto Antônio mantinha a conversa à sua mente, desviou-se sem ser convidada para Eleonora. Ele sentiu uma pontada de algo que se recusava a nomear. Não era culpa, mas sim um incômodo, uma inconveniência persistente. Ele tinha esperado que ela se arrastasse para um buraco e desaparecesse. Ele a tinha pago. Ele tinha lavado as mãos dela. E, no entanto, ele não conseguia livrar-se da sensação de um fio solto. A sua última conversa tinha sido estéril, conduzida através de advogados. Ele nunca tinha tido de enfrentar o custo humano e cru da sua decisão. Ele simplesmente tinha seguido em frente.
Ele a recordou neste salão de baile há 2 anos. Ela tinha usado um simples vestido azul marinho elegante, mas discreto. Ela tinha passado a maior parte da noite na mesa das sobremesas a falar com um dos empregados sobre a sua família no sul de Itália. Ela tinha uma forma de se ligar às pessoas, um calor genuíno que ele outrora tinha achado cativante e mais tarde sufocante. Era uma qualidade que não tinha valor no seu mundo. Era uma responsabilidade. "Está tudo bem, Antônio?" perguntou Tatiana. A sua voz aguda a interromper a sua divagação. "Tu pareces a 1 milhão de quilômetros de distância apenas a pensar no negócio." Ele mentiu suavemente a dar um gole no seu Franciacorta. "A pressão é imensa. Bem, tu tens-me a mim para te ajudar a relaxar mais tarde." Ela sussurrou, a sua mão a deslizar do seu braço para a parte inferior das suas costas, um gesto possessivo e promissor. Foi então que se deu uma mudança subtil na atmosfera da sala. Um murmúrio de sussurros começou perto da entrada, a espalhar-se como uma onda pela multidão. As cabeças viraram-se e as conversas pararam. Antônio, os seus sentidos apurados para as correntes sociais da sala, sentiu-o instantaneamente. Um novo jogador tinha entrado no jogo. Ele seguiu a linha de visão dos outros convidados e o seu sangue gelou. De pé no topo da grande escadaria banhada na luz dos candelabros estava Eleonora Rossi. Mas não era a Eleonora que ele se lembrava. A mulher discreta e apologética que parecia encolher-se sobre si mesma tinha-se ido. No seu lugar havia uma rainha. O vestido verde de esmeralda era um corte de cor vibrante e desafiante no mar de tons abafados. Ele agarrava-se às suas curvas, que eram mais cheias, mais femininas do que ele se lembrava. O seu cabelo, que ela costumava prender num coque severo, caía sobre os seus ombros, em suaves ondas loiras cor de mel. O seu rosto livre da maquilhagem pesada que ele sempre tinha insistido que ela usasse era luminoso, os seus olhos claros e brilhantes. Ela parecia poderosa. Por um momento, Antônio não conseguiu respirar. Era como se um fantasma tivesse entrado na sala, mas um fantasma mais vibrante e vivo do que qualquer um ali. Tatiana ficou rígida ao seu lado. As suas unhas perfeitamente manicuradas cravaram-se no seu braço. "Quem é essa?" Ela sibilou a sua voz impregnada de veneno. Antônio não conseguiu responder. Ele estava paralisado. Os olhos de Eleonora percorreram a sala um reconhecimento tranquilo e sem pressa. Ela não o estava a procurar a ele. Ela não parecia estar a procurar ninguém. Ela estava simplesmente a chegar. E então ele viu quem estava com ela. A descer as escadas mesmo atrás dela, a sua mão a descansar ligeiramente na parte inferior das costas dela, estava Guglielmo Ferrari. Não Carlo, o contemporâneo imobiliário, mas o seu tio. O Guglielmo Ferrari, o multimilionário solitário e enigmático que tinha construído um império a desenhar e a vender aviões privados à elite mundial. Um homem tão rico e poderoso que fazia com que Antônio parecesse um pequeno proprietário de terras. Guglielmo Ferrari não ia a eventos sociais. Ele não cortejava a imprensa. Era uma lenda, um mito. Um homem que operava numa estratosfera tão acima da de Antônio que era quase inconcebível. E ele estava com Eleonora. A imagem foi um golpe físico. Antônio sentiu que o ar saía dos seus pulmões. A fachada cuidadosamente construída da sua vida perfeita estava a rachar sob o peso desta imagem única e impossível. Eleonora, a sua ex-mulher descartada e esquecida, não só estava ali. Estava ali com um homem que o podia arruinar com uma única chamada telefônica. O desequilíbrio de poder, o que ele tinha cultivado e explorado tão cuidadosamente no seu casamento, tinha acabado de ser virado da forma mais pública e espetacular e imaginável. Os sussurros na sala tornaram-se mais fortes a passar de curiosos a frenéticos. Quem era ela? O que estava a fazer com Guglielmo Ferrari? Antônio podia sentir centenas de pares de olhos sobre ele. O olhar coletivo do mundo que ele se tinha esforçado tanto por conquistar.
Todos estavam à espera para ver o que ele faria. E pela primeira vez na sua vida, Antônio Moretti não fazia a mínima ideia. O rei estava no seu castelo, mas a sua fortaleza tinha acabado de ser violada, e o fantasma do seu passado estava prestes a pedir-lhe contas. Acham que Antônio se arrependeu sinceramente? Deixa a tua opinião nos comentários e dá um gosto a este vídeo. Uma aliança inesperada. O coração de Eleonora era um tambor frenético contra as suas costelas. Cada passo pela escadaria de mármore sentia-se ao mesmo tempo aterrorizantemente lento e vertiginosamente rápido. O mar de caras lá embaixo misturava-se num caleidoscópio de julgamento e curiosidade. Ela podia sentir os seus olhares, os seus sussurros a dissecá-la, a tentar colocá-la na sua rígida hierarquia social. Por um momento, a velha Eleonora, a que teria fugido deste tipo de atenção, ameaçou ressurgir. Ela hesitou a sua mão a agarrar o corrimão frio e ornamentado. Calma, disse uma voz baixa e tranquila logo atrás dela. Apenas respira. Tu tens mais medo deles do que eles de ti. Ela olhou por cima do ombro para Guglielmo Ferrari. Ele não estava a olhar para a multidão. Ele estava a olhar para ela, os seus olhos de um surpreendente tom de cinzento quente a manter uma calma firme e tranquilizadora. Eles tinham se conhecido há menos de uma hora nas circunstâncias mais improváveis. Ela tinha chegado à gala sozinha. O seu táxi deixou-a a uma rua de distância para evitar a confusão das limusines. O ar frio da noite tinha sido um choque depois do calor do táxi. E enquanto ela descia para o passeio, o seu salto tinha se enganchado numa grelha. Ela tinha tropeçado. Um pequeno e pouco digno sobressalto. E um portfólio dos seus esboços recentes que ela tinha trazido consigo por uma estranha sensação de apoio moral tinha se escorregado da sua mão. Eles tinham se espalhado pelo pavimento úmido. Mortificada, ela tinha se ajoelhado para apanhar as páginas soltas, as suas mãos a tremerem. Foi então que uma mão grande e masculina apareceu na sua linha de visão. A apanhar com cuidado um desenho a carvão de um cipreste açoitado pelo vento. Isto é muito bom, disse a mesma voz baixa. Tu tens um forte sentido de movimento. Ela tinha levantado o olhar para o rosto de Guglielmo Ferrari. Ela não o reconheceu ao princípio. Não era o que ela esperava. Ele estava vestido com um fato preto simples, impecavelmente feito, à medida sem gravata com o botão superior da sua camisa branca desabotoado. Ele era mais velho do que ela, talvez no final dos 40, com um aspecto duro e desgastado, que contrastava fortemente com a perfeição polida e de ginásio de Antônio. Ele tinha linhas à volta dos seus olhos, linhas que falavam de uma vida vivida, não apenas curada. Obrigada! Ela gaguejou as suas bochechas a enrubescerem de vergonha. Permite-me, ele disse, a apanhar facilmente o resto dos esboços. Ele não a tratou como uma donzela em apuros, mas sim como uma igual que tinha tido uma pequena inconveniência. Ele devolveu-lhe o portfólio. Os seus dedos roçaram os dela. Houve um choque de calor de ligação inesperada. Eu sou o Guglielmo, ele disse. O seu sorriso não chegava aos seus olhos, que tinham uma inteligência profunda, quase melancólica. Eleonora, ela respondeu à sua voz mal um sussurro. Ele a tinha olhado então. Um olhar longo e perscrutador. Não era o olhar predatório a que ela estava habituada dos homens do círculo de Antônio. Era perspicaz, como se ele pudesse ver para além do vestido esmeralda e do tremor nervoso nas suas mãos diretamente para o seu coração. Tu vais à Gala das Estrelas, ele afirmou. Não era uma pergunta. Ela assentiu. E tu, uma sombra de sorriso, tocou os seus lábios. Eu estava a tentar evitá-la. Ele insiste que a minha presença lhe dá um pouco de peso. Ele disse a palavra com uma autodepreciação irônica que ela achou instantaneamente encantadora. Eu entendo, ela disse, e realmente o fez. Eu também não sou disto. Então, por que é que tu estás aqui, Eleonora? Ele perguntou, o seu olhar direto a cortar a pretensão.
A pergunta flutuou no ar entre eles. Ela podia ter mentido. Podia ter oferecido uma desculpa educada e sem sentido. Mas algo nele, a sua tranquila intensidade, a sua falta de julgamento, fê-la querer dizer a verdade. Eu estou aqui para me lembrar a mim mesma de que eu existo, ela disse. As palavras saíram com mais força do que ela pretendia. Ele assentiu lentamente, um brilho de compreensão nos seus olhos cinzentos. Uma causa digna. Ele olhou do rosto dela para a entrada depois de volta. Ninguém deveria ter de travar essa batalha sozinho. Tu permitir-me, ias ser o teu acompanhante. A oferta foi tão inesperada, tão absurda, que ela quase se riu. Guglielmo Ferrari, o multimilionário solitário, a oferecer-se para ser o seu acompanhante. Mas não era um gesto de pena. Sentiu-se como uma aliança, um pacto espontâneo e inexpresso entre duas pessoas que se sentiam como estranhos no interior. Eu não acho que tu saibas no que te estás a meter. Ela disse a pensar em Antônio e em Tatiana na inevitável explosão. Pelo contrário, ele disse a baixar um pouco a voz. Eu acho que eu tenho uma muito boa ideia. E eu não me consigo lembrar de nada que eu preferisse fazer esta noite do que interromper a narrativa previsível. Ele ofereceu-lhe o braço. Vamos. E assim ela o pegou. Entrar na praça de braço dado com Guglielmo Ferrari sentiu-se como entrar numa realidade alternativa. Os porteiros que mal a tinham olhado quando ela passou por eles, momentos antes agora, inclinavam a cabeça com deferência. Os sussurros começaram de imediato. Agora, a descer a escadaria, a mão dele era uma presença quente e firme nas suas costas. Uma âncora silenciosa no turbulento mar da gala. Ele a guiou pelos últimos degraus e para o chão principal. A multidão abriu-se para eles como por magia. O murmúrio da conversa regressou, mas agora era diferente, carregado de uma nova e elétrica energia. Todos os olhos estavam postos neles. O teu ex-marido, suponho, murmurou Guglielmo, o seu olhar fixo num ponto sobre o seu ombro. O homem do fato elegante que parece que acabou de ver um fantasma. Eleonora não teve de olhar. Ela podia sentir o olhar de Antônio como um toque físico quente e zangado. Esse é ele! Ela confirmou a sua voz surpreendentemente firme. E a mulher que parece que está prestes a partir uma taça de Franciacorta com a força do seu aperto. A sua noiva Tatiana. Eu vejo, disse Guglielmo. Ele a guiou em direção ao bar, os seus movimentos sem pressa. Deliberados. Ele estava a criar um espaço para ela, uma bolha protetora no meio do caos. Ele pediu uma água com gás com limão para ela e um uísque puro para ele. Ele não tentou conversar. Simplesmente ficou com ela, a sua presença, uma declaração silenciosa de apoio. As pessoas começaram a aproximar-se deles, não os bajuladores, servos do círculo de Antônio, mas um calibre diferente de convidado. Um magnata da tecnologia, um artista célebre, um diplomata estrangeiro. Todos cumprimentaram Guglielmo com uma mistura de espanto e familiaridade. E ele apresentou Eleonora a cada um deles simplesmente como a minha amiga. Ele não a explicou, não a qualificou. Ele a apresentou como uma pessoa de valor por direito próprio. Com cada apresentação, Eleonora sentiu que uma parte do seu antigo eu, a mulher confiante e inteligente, que tinha sido enterrada debaixo de anos dos despedimentos casuais de Antônio, começava a ressurgir. Ela encontrou-se a falar da sua arte, do seu amor pela literatura, das suas viagens. Ela não era apenas a ex-mulher de Antônio Moretti. Ela era Eleonora. Ela arriscou-se a dar uma olhadela para o outro lado da sala. Antônio ainda estava lá pregado no lugar, Tatiana agarrada ao seu braço como uma era. Ele estava encurralado e ele sabia-o. Ele não podia aproximar-se dela sem reconhecer Guglielmo Ferrari. E ele não a podia ignorar sem parecer fraco. O seu mundo cuidadosamente controlado estava a sair do seu eixo. Guglielmo seguiu o seu olhar. Ele te subestimou. Ele disse em voz baixa, a sua voz apenas para os ouvidos dela. Ele me apagou. Ela o corrigiu, as palavras cruas com uma verdade que ela nunca tinha proferido em voz alta.
Então esta noite, disse Guglielmo a virar-se para a olhar completamente os seus olhos cinzentos, sérios e gentis. Nós recuperamos-la. Foi nesse momento que Eleonora o entendeu. Isto não era apenas um ato de bondade aleatório. Este era um ato deliberado de resgate. Guglielmo Ferrari, por razões que ela não conseguia compreender, tinha escolhido ser o seu salvador. E enquanto ele estava ao seu lado, uma força tranquila e inamovível na jaula dourada do salão de baile, ela sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo. Esperança. Se tivesse que confrontar alguém que te fez mal, o que farias? Falarias com eles ou os ignorarias completamente? Partilha os teus pensamentos na seção de comentários. Um confronto desconfortável. O ar no salão de baile estava espesso de perguntas não ditas. A chegada de Eleonora com Guglielmo Ferrari tinha enviado uma onda de choque através da sociedade meticulosamente estratificada reunida ali, e as réplicas ainda ressoavam. Antonio Moretti, que tinha estado a reinar apenas momentos antes, agora encontrava-se na periferia. O centro gravitacional da sala tinha se deslocado dramaticamente. Ele observava com a mandíbula cerrada como Guglielmo e Eleonora se moviam entre a multidão. Não com a energia frenética e de procura de atenção a que ele estava habituado, mas com uma graça tranquila e segura que era muito mais poderosa. O que é que ela está a fazer aqui? Tatiana cuspiu. A sua voz um sussurro venenoso. E quem raio é esse com ela? Ele parece... velho. Esse, disse Antônio, a sua voz tensa. É Guglielmo Ferrari. E ele não é velho. Ele é poderoso. Poderoso o suficiente para comprar este hotel e transformá-lo no seu escritório privado se lhe apetecesse. Os olhos de Tatiana arregalaram-se, a sua raiva momentaneamente substituída por um brilho de medo e cálculo. Ela entendia o poder e podia ver que o homem com Eleonora o possuía em quantidades que ela não conseguia compreender. Isso mudava a equação. Eleonora não era apenas uma ex-mulher patética a fazer um escândalo. Ela era uma ameaça. Tu tens de fazer alguma coisa, insistiu Tatiana, o seu aperto no braço dele a tornar-se doloroso. Vai lá, põe-na no lugar dela. E dizer o quê? Ripostou Antônio, a sua compostura finalmente a quebrar-se. Com licença, Sr. Ferrari, um dos homens mais influentes do planeta, mas esta é a minha ex-mulher que tu estás a acompanhar e eu gostaria que tu a devolvesses à escuridão que eu tinha planeado para ela. Ele sabia que estava encurralado. Cada instinto gritava-lhe para reafirmar o seu domínio, para lembrar Eleonora do seu lugar. Mas um olhar para a expressão tranquila e ilegível no rosto de Guglielmo Ferrari disse-lhe que seria um erro catastrófico. Aquela era uma liga diferente, um jogo diferente, e ele não conhecia as regras. Enquanto isso, Eleonora começava a sentir uma vertiginosa sensação de empoderamento. O homem ao seu lado era um escudo à sua reputação tão imensa que desviava os julgamentos mesquinhos e os boatos maliciosos que de outra forma se teriam dirigido a ela. Pessoas que a teriam ignorado um ano antes, agora sorriam para ela ansiosas por serem apresentadas. Ela via-os pelo que eles eram, mariposas atraídas por uma chama mais brilhante. Estás pronta? Murmurou Guglielmo. A sua voz um murmúrio baixo perto do seu ouvido. Pronta para quê? Ela perguntou. O seu coração a começar a bater de novo. Para enfrentares o dragão na sua toca, ele disse, o seu olhar a piscar em direção a Antônio. É inevitável. Melhor fazê-lo nos nossos termos do que nos dele. Ela respirou fundo, o ar com sabor, a frância corta e medo. Ele tinha razão. Esconder-se no canto era um alívio temporário. A verdadeira prova ainda estava para vir. Ela deu-lhe um pequeno e decidido aceno. Nos nossos termos. Com uma mão firme nas suas costas, Guglielmo começou a caminhar. Não para longe de Antônio, mas diretamente para ele. Foi um avanço lento e deliberado, e com cada passo o ruído ambiente do salão de baile pareceu desvanecer-se. A multidão abria-se à frente deles.
Sentiu-se como uma cena de um filme, um confronto de alto risco no coração do território inimigo. Antônio os viu a vir, e uma raiva primitiva, quente e possessiva surgiu nele. Aquela era a sua noite, a sua noiva, o seu mundo. E ela estava a caminhar em direção a ele, como se tivesse todo o direito de estar ali com um homem que o fazia sentir-se pequeno. Eles pararam a poucos metros de distância, uma distância educada e civilizada, que se sentiu como um abismo. Os quatro ficaram num quadro silencioso, o ar a estalar com tensão. Foi Guglielmo quem falou primeiro, a sua voz suave e desprovida de qualquer emoção perceptível. Antônio, ele disse um aceno de reconhecimento com a cabeça. Há muito tempo. Antônio ficou estupefato. Guglielmo, eu não sabia que tu vinhas esta noite. Ele forçou a sua voz a soar casual, mas saiu tensa e forçada. Foi uma decisão de última hora, disse Guglielmo, os seus olhos a piscarem brevemente para Eleonora, antes de voltarem para Antônio. Eu encontrei-me com a minha amiga Eleonora, e ela me convenceu de que era um evento a não perder. A minha amiga Eleonora. As palavras foram um golpe casual e devastador. Ele não a tinha chamado de Eleonora Rossi. Ele a tinha reclamado não como uma posse, mas como uma igual, uma amiga. Ele tinha apagado a propriedade de Antônio sobre ela com duas simples palavras. Os olhos de Antônio finalmente encontraram os de Eleonora. Ele tinha esperado ver dor ou raiva ou desespero. Em vez disso, ele viu uma força tranquila e silenciosa que ele não reconhecia. O vestido esmeralda, a postura segura, o olhar claro e firme. Tudo era uma acusação. Aquela era a mulher que ele tinha dito a si mesmo que era fraca, a mulher que ele tinha descartado. E ele tinha se enganado. Tatiana, que nunca se deixava ignorar, deu um passo à frente, o seu sorriso tão afiado como vidro partido. Bem que surpresa, ela disse, os seus olhos a percorrerem Eleonora com desdém não disfarçado. Eu não sabia que tu ainda estavas em circulação. O insulto era claro. Tu já não és relevante. Antes que Eleonora pudesse responder, ela sentiu uma onda de tontura. Um companheiro familiar nos últimos meses, o calor da sala, o estresse do confronto, tudo estava a tornar-se demasiado. Ela cambaleou ligeiramente. A sua mão foi instintivamente para o seu estômago num gesto de proteção. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas no silêncio carregado foi um estrondo. Antônio o viu. Os seus olhos, que tinham estado cheios de raiva, de repente arregalaram-se de espanto. O seu olhar baixou do rosto dela para a sua mão a descansar na suave curva do seu abdômen. Uma curva que o vestido de seda já não conseguia esconder completamente. A soma era simples, brutal e inegável. 6 meses desde o divórcio. O momento era perfeito. O sangue esvaiu-se do seu rosto. A raiva, o ciúme, o orgulho ferido, tudo evaporou, substituído por uma única e cataclísmica realização. Tatiana viu a expressão no seu rosto e seguiu o seu olhar. Os seus lábios perfeitamente pintados abriram-se num silencioso ó de choque, a sua mente a acelerar. Um bebê. Um vínculo permanente e inquebrável entre Antônio e esta mulher que ela se tinha esforçado tanto para suplantar. Era uma complicação que ela não tinha antecipado, uma ameaça aos seus planos cuidadosamente elaborados. O seu próprio mundo, cuidadosamente construído, começou a cambalear. Guglielmo, que tinha visto o gesto e entendido a sua implicação, instantaneamente aproximou-se de Eleonora. A sua mão, uma presença firme e de apoio no seu braço. Ele não disse uma palavra, não tinha de o fazer. A sua postura protetora era uma declaração. O silêncio prolongou-se espesso e sufocante. A revelação tinha acontecido, mas não era a que ninguém tinha esperado. Não se tratava do vestido, ou do multimilionário, ou do triunfo social. Tratava-se deste segredo, desta nova vida que tinha acabado de ser exposta no centro do deslumbrante salão de baile. Eleonora olhou para Antônio, para o choque cru no seu rosto, para o horror que amanhecia nos seus olhos. Pela primeira vez em toda a noite, ela sentiu um brilho de pena por ele.
Ele tinha pensado que tinha o controle, que era o dono do seu universo. Mas naquele único e silencioso momento, ele tinha perdido tudo. Ele tinha descartado a coisa mais preciosa que ele alguma vez teve, e ele nem sequer o tinha sabido. Ela tinha vindo ali esta noite para o lembrar de que ela existia, mas ela tinha feito muito mais. Ela tinha lhe mostrado um futuro que ele nunca poderia ter, um legado que ele tinha descartado sem o saber. E enquanto ela estava ali flanqueada pelo seu improvável salvador, a sua mão a descansar no segredo que agora todos partilhavam, ela soube, com uma certeza que se instalou profundamente nos seus ossos, que ela tinha ganho. Não apenas a batalha da noite, mas a guerra pela sua própria vida. O que acham que vai acontecer a seguir com a revelação da gravidez? A atitude de Guglielmo é vingança ou altruísmo? Deixem a vossa opinião nos comentários. A aliança silenciosa. O rasto da silenciosa revelação não foi uma explosão ruidosa, mas uma mudança silenciosa e sísmica que reorganizou toda a paisagem social do salão de baile. Os fios invisíveis de poder, influência e respeito que mantinham a sala unida começaram a quebrar-se e a reformar-se, a criar um novo e inquietante padrão. Antônio Moretti, que tinha estado no centro da teia de aranha, de repente encontrou-se pendurado num fio esfiapado. O momento foi interrompido por Carlo, que, alheio ao drama de alto risco que se tinha acabado de desenrolar, aproximou-se com um sorriso largo e perdido. Tio Guglielmo, eu sabia que tu vinhas. E Antônio, meu amigo? Ele deu uma palmada a Antônio no ombro, um gesto que fez com que Antônio encolhesse. Vocês conhecem-se todos. Que mundo tão pequeno. Guglielmo usou a interrupção a seu favor. Carlo? Ele disse, a sua voz tranquila e firme a atrair a atenção do quadro congelado. Eu estava apenas a dar os parabéns ao Antônio pelos seus próximos projetos. Ele virou-se para Eleonora. Eu acho que todos nós podíamos usar um pouco de ar fresco. Tu queres dar um passeio na esplanada? Era uma despedida educada e absoluta. Ele estava a tirar Eleonora da situação, a assinalar que a conversa tinha acabado. Eleonora, grata pela fuga, assentiu levemente. Eu adoraria, disse a sua voz um pouco sem fôlego, enquanto Guglielmo a guiava a sua mão ainda firmemente no seu braço. Um murmúrio percorreu os convidados próximos. Eles tinham visto o rosto de Antônio, o choque de Tatiana, o gesto de Eleonora. As peças encaixavam e o boato espalhava-se como fogo alimentado pela combinação inebriante de escândalo, gravidez e a participação do enigmático Guglielmo Ferrari. Deixados no seu rastro, Antônio e Tatiana eram uma ilha de silêncio atônito. A bolha protetora da sua percebida perfeição tinha arrebentado. Um bebê! Tatiana sibilou finalmente, a sua voz a tremer com uma raiva que era mais fria e aterrorizante do que os seus ciúmes anteriores. Tu me disseste que tinhas acabado com ela. Tu me disseste que era uma separação limpa. Eu não sabia. Balbuciou Antônio, a sua mente ainda a cambalear. Um filho, uma filha, uma parte dele a crescer dentro da mulher que ele tinha descartado tão cruelmente. As implicações eram assombrosas. Não era apenas uma inconveniência social. Era uma reorganização fundamental da sua vida. Tu não sabias? A risada de Tatiana foi um som agudo e feio. Como é que tu não podias saber? Tu estavas tão desconectado, tão incompetente. O insulto foi projetado para magoar e acertou no alvo. A identidade de Antônio baseava-se por completo na sua competência, no seu controlo. Não era suposto acontecer. Ele disse mais para si mesmo do que para ela. Nós fomos cuidadosos. Mas mesmo enquanto ele o dizia, ele lembrou-se daquela noite, umas semanas antes de ele ir embora. Uma noite alimentada por demasiado vinho e uma tristeza desesperada e inexpressiva. Uma última e fútil tentativa de encontrar a ligação que eles tinham perdido. Tinha sido imprudente. Um momento de fraqueza do qual ele se arrependeu de imediato e que se apressou a esquecer. Até agora.
Ele olhou à volta da sala. Os rostos que lhe tinham estado a sorrir com admiração e inveja, agora olhavam para ele com algo mais. Piedade, curiosidade e um toque de regozijo. Ele viu os seus rivais de negócios a sussurrar nas suas costas. Os seus olhos a brilharem com oportunidade. A sua imagem cuidadosamente construída como um homem que tinha tudo que era intocável estava a quebrar-se à frente dos seus olhos. Na esplanada, o ar fresco da noite era um bálsamo para a pele aquecida de Eleonora. Os sons distantes da cidade de Milano eram um contraponto relaxante ao frenético batimento do seu coração. "Estás bem?" perguntou Guglielmo, a sua voz suave. Ele a levou para um canto tranquilo, protegido do salão de baile por uma grande figueira em vaso. "Eu acho que sim." Ela disse a dar uma respiração profunda e trêmula. "Eu não queria que acontecesse assim." A revelação, às vezes, as declarações mais eficazes são as que nós não planeamos. Ele observou o seu olhar a perscrutar o rosto dela. Ele não o sabia. Ela abanou a cabeça. Uma risada amarga tocou os seus lábios. Não. Ele deixou muito claro que ele não queria uma família. Teria complicado a sua marca. A perda dele, disse Guglielmo simplesmente, mas com uma finalidade que ressoou com a verdade. Ele tirou o seu casaco e colocou-o nos ombros dela. Estava quente e cheirava fracamente a cedro e whisky. O gesto foi tão inesperadamente gentil, tão protetor, que lhe apertou a garganta. "Por que é que tu estás a fazer isto?" Ela perguntou, a sua voz rouca de emoção. "Por que é que tu estás a ser tão bom para mim?" Guglielmo encostou-se à balaustrada ao olhar para a extensão do parque. Durante um longo momento, ele ficou em silêncio. "Digamos que eu tenho um interesse pessoal em ver homens como Antonio Moretti provar o seu próprio veneno." Ele disse, a sua voz baixa e dura. "Eu vi o que o tipo de ambição dele faz às pessoas, às boas pessoas." Havia uma história ali, um vislumbre de um passado que alimentava as suas ações. Não era apenas um capricho. A sua presença ali esta noite era pessoal. "É mais do que isso, não é?" Ela insistiu suavemente. Ele virou-se para o seu olhar e nos seus olhos cinzentos ela viu um brilho de dor antiga. "A minha falecida mulher." Ele começou, a sua voz mais suave agora. "Era uma artista como tu, brilhante e sensível. Ela trabalhou para um homem como Antônio, um fanfarrão carismático que se atribuiu o mérito das suas ideias. E lentamente minou a sua confiança até que ela acreditou que não valia nada. Eu a perdi muito antes de ela morrer." A confissão flutuou no ar entre eles, um momento de profunda vulnerabilidade partilhada. O coração de Eleonora encolheu por ele pela mulher que ele tinha perdido. Ela o entendeu agora. Ele não a estava a salvar, ele estava a honrar a memória da sua mulher. Ao ajudá-la, ela estava a travar uma batalha que ele já tinha perdido uma vez. "Eu sinto muito, Guglielmo." Ela sussurrou. Ele dedicou-lhe um sorriso triste e pequeno. "Não sintas. Sê forte. Sê a mulher que ela nunca teve a oportunidade de ser. Vive a tua vida. Cria a tua arte. Cria o teu filho. Essa é a melhor vingança que tu podes ter. E claro, não te esqueças de dar um gosto a este vídeo e partilhá-lo com os teus amigos. Inscreve-te para ver mais histórias como esta." Lá dentro, a base do mundo de Antônio continuava a rachar. Um potencial investidor para o projeto de Porta Nuova, um homem que ele tinha estado a cortejar durante meses, aproximou-se dele, a sua expressão fria. "Antônio, que noite! Olha sobre a nossa reunião na semana que vem. Nós vamos adiá-la. Eu acho que nós precisamos de ver como algumas coisas se instalam." Ele não precisava de dizer mais. O homem estava a recuar. O escândalo, a instabilidade percebida, a ligação com Guglielmo Ferrari. Tudo fazia de Antônio uma aposta arriscada. Antônio o viu a afastar-se. Um frio temor entrou-lhe nos ossos. Ele tinha construído seu império sobre uma ilusão de invencibilidade. Mas a ilusão tinha-se ido, e tudo o que restava era um homem de pé entre as ruínas da sua própria criação.
A ver a sua ex-mulher, a mãe do seu filho desconhecido, a ser consolada por um homem que tinha o poder de terminar a demolição. O desequilíbrio de poder não só se tinha virado, tinha se tornado num deslizamento de terra e Antônio estava do lado errado. O que acham da revelação de Guglielmo? Será que ele só estava a usar Eleonora? Deixem a vossa opinião. A rendição. Nos dias que se seguiram à gala, um estranho silêncio desceu sobre a vida de Eleonora. Um forte contraste com a tempestade que ela tinha desencadeado. A esperada avalanche de chamadas de conhecidos mexeriqueiros e da imprensa intrometida nunca chegou. Era como se um escudo protetor e invisível tivesse sido erguido à volta dela. Ela soube sem que lhe dissessem que era obra de Guglielmo. A sua influência silenciosa e formidável estava em jogo a garantir que a deixassem em paz. Ele ligou-lhe na manhã seguinte. Não uma mensagem, mas uma chamada telefônica completa. A sua voz tranquila e firme era uma presença tranquilizadora. Eu confio que tu te estejas a recuperar das festividades de ontem à noite. Ele perguntou com um toque de humor seco no seu tom. Eu não tenho a certeza de que festividades seja a palavra que eu usaria. Ela respondeu, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Mas sim, eu estou bem. Obrigada, Guglielmo, por tudo. Eu tenho uma proposta para ti, Eleonora. Eu tenho uma pequena casa de campo na minha propriedade nas colinas da Toscana. É tranquila, privada. A luz é perfeita para pintar. Eu pensei que tu gostarias de a usar por um tempo para te afastares da cidade, para trabalhares, para respirares. A oferta era avassaladora na sua generosidade. Uma casa de campo na propriedade de um multimilionário. Soava como algo tirado de um conto de fadas. Eu não sei o que dizer, ela gaguejou. Não digas nada, ele disse com firmeza, mas com gentileza. O lugar está vazio e, francamente, eu desfrutaria da companhia. Os terrenos são vastos. Tu não terias de me ver de todo se não o desejasses. Houve uma pausa. Pensa nisso como uma residência de artista sem amarras. Ela sabia que devia recusar, que era uma imposição demasiado grande. Mas a ideia de escapar da cidade, de estar rodeada de natureza, de ter um lugar seguro e tranquilo para processar tudo e preparar-se para o bebê, era um canto de sereia irresistível. Está bem, disse a sua voz suave. Sim, eu gostaria muito. 2 dias depois, um discreto carro preto chegou para levar a ela e as suas poucas pertenças para a Toscana. A propriedade era uma extensão de colinas ondulantes, ciprestes antigos e vinhas bem cuidadas aninhadas no coração do Val d'Orcia. A casa principal era uma magnífica mansão de pedra, mas o carro contornou-a a seguir um caminho de cascalho sinuoso até um canto isolado da propriedade. A casa de campo era perfeita. Era um charmoso edifício de pedra coberto de era, com uma grande janela que dava para o norte e que inundava a sala principal com a luz suave e constante com que os pintores sonham. Por dentro era acolhedora e estava lindamente mobilada com um grande cavalete já montado perto da janela. Havia uma cozinha totalmente equipada e um quarto com vista para um sereno lago privado. Era um refúgio. Durante a primeira semana, ela não viu ninguém. Ela pintou com um fervor que não sentia há anos. As cores das suas telas eram ousadas e vibrantes. Ela caminhou à volta do lago, dormiu a sesta ao sol da tarde e cozinhou refeições simples e nutritivas para ela e a diminuta vida que crescia dentro dela. A cidade, com o seu barulho e os seus fantasmas, sentia-se a 1 milhão de quilômetros de distância. O cansaço que se tinha instalado nos seus ossos começou a dissipar-se, substituído por uma crescente sensação de paz e força. Guglielmo, fiel à sua palavra, respeitou a sua privacidade, mas ele deixava coisas na varanda da casa de campo, uma cesta de vegetais frescos da sua horta, uma coleção de livros de arte da sua biblioteca, um chá raro e perfumado que ele pensou que ela gostaria. Eram pequenos gestos atenciosos que diziam muito.
Ele estava a cuidar dela, mas a uma distância respeitosa. Uma tarde, enquanto ela via o pôr do sol a pintar o lago em tons de laranja e rosa, ele apareceu a caminhar lentamente pelo caminho desde a casa principal. Ele não era imponente, simplesmente presente. Eu espero não estar a interromper, ele disse a parar a uma distância prudente. De todo, ela disse a apontar para a outra cadeira no seu pequeno pátio, por favor. Ele sentou-se e um silêncio confortável instalou-se entre eles. Eles viram o último pedaço de sol desaparecer atrás das colinas. Hoje eu soube de algo do meu sobrinho. Ele disse finalmente a sua voz casual. Parece que o Antônio Moretti está a ter alguns problemas com o seu projeto de Porta Nuova. O coração de Eleonora deu um pequeno batimento. Os principais investidores estão a recuar. Continuou Guglielmo, o seu olhar fixo na água que escurecia. Eles estão preocupados com a sua estabilidade pessoal. Parece que um divórcio público desarrumado, uma gravidez surpresa e a percepção geral de que ele ganhou um inimigo poderoso não é bom para os negócios. Ele disse-o sem um traço de regozijo, uma simples declaração de fato. E esse inimigo és tu? Ela perguntou em voz baixa. Ele virou-se para olhar a sua expressão ilegível no crepúsculo. Eu não fiz uma única chamada telefônica, Eleonora. Eu não tive de o fazer. Homens como Antônio constroem os seus impérios sobre uma base de percepção. Tudo o que eu fiz foi aparecer e rachar a fachada. O resto é apenas a gravidade. Ela acreditou nele. O poder dele não estava na ação manifesta, mas na sua própria existência. Ele era o padrão contra o qual homens como Antônio eram medidos e encontrados deficientes. Ele ligou-me. Ela confessou as palavras com sabor a cinza. 2 vezes eu não respondi. O que é que tu achas que ele quer? Eu não sei, ele disse honestamente. Gritar-te, exigir um teste de paternidade, tentar o que brincar às famílias felizes. Eu não consigo imaginar nenhum cenário que não se trate dele, do que ele precisa, do que ele quer controlar. E o que é que tu queres? Perguntou Guglielmo. A pergunta simples, mas profunda. Ela olhou para as suas mãos que descansavam sobre a sua barriga. Eu quero ter este bebê. Eu quero criá-lo ou a ela num mundo que seja seguro, tranquilo e cheio de amor. Eu quero pintar. Eu quero construir uma vida que seja minha, não uma extensão da de outra pessoa. A sua voz era firme. A incerteza tinha se ido. Este tempo na casa de campo tinha clarificado tudo. Esse parece um bom plano. Ele disse a sua voz quente de aprovação. Eles sentaram-se em silêncio de novo, mas era um silêncio cheio de uma compreensão profunda e inexpressa. Aquilo era mais do que uma amizade, mais do que uma aliança de conveniência. Era uma ligação forjada, na dor partilhada e num desejo mútuo de uma forma de vida mais tranquila e autêntica. Ele a via não como uma coisa quebrada que devia ser arranjada, mas como uma mulher forte e resiliente que estava a florescer. E ela o via não como um magnata multimilionário, mas como um homem gentil e magoado que, à sua maneira, estava a tentar curar. Guglielmo. Ela disse a virar-se para ele. A tua mulher, tu disseste que ela era uma artista. Ela tinha um nome. O nome dela era Inês D'Amico, ele disse, e ela teria gostado muito de ti. Naquele momento, sob o vasto céu da Toscana salpicado de estrelas, Eleonora sentiu que o último dos seus velhos medos desaparecia. Ela já não era uma vítima da história de Antônio. Ela era a autora da sua própria. E este homem tranquilo e poderoso ao seu lado não era apenas o seu salvador. Era o primeiro personagem no seu novo capítulo. A aliança tranquila tinha se tornado num vínculo tranquilo e profundo. O que acham que vai acontecer a seguir com Antônio? Deixem o vosso comentário e partilhem a vossa opinião. Um novo começo. Antônio Moretti era um homem à deriva entre os restos da sua própria vida. O negócio de Porta Nuova, o que estava destinado a ser a sua coroação, tinha desabado. Os investidores, assustados pela instabilidade que o rodeava, tinham se retirado a citar vagas preocupações do mercado,
que eram uma referência mal velada à sua espetacular implosão social. O seu nome, outrora sinônimo de sucesso, agora era sussurrado em tons de pena e desprezo nas salas de reuniões e nos clubes de campo que ele frequentava. Tatiana, a sua noiva ardente e ambiciosa, tinha se tornado uma criatura de raiva fria e latente. O sonho em que ela tinha entrado a vida de luxo sem esforço e supremacia social estava a desfazer-se à frente dos seus olhos. O diamante no seu dedo sentia-se menos como uma promessa e mais como um prêmio de consolação por um negócio que tinha corrido mal. O seu magnífico apartamento em Milano, outrora um símbolo do seu poder, agora sentia-se como uma jaula dourada. O silêncio entre eles era espesso com acusações não ditas, mas não era a perda do negócio ou a fúria de Tatiana. O que atormentava as noites de insônia de Antônio era a imagem de Eleonora. Eleonora de pé na escadaria com aquele vestido esmeralda à sua mão na sua barriga. O seu filho, uma vida que ele tinha criado e abandonado sem pensar. Ele tinha tentado racionalizá-lo, enquadrá-lo como um problema que tinha de ser gerido. Ele tinha feito com que os seus advogados redigissem cartas, exigissem testes de paternidade, oferecessem acordos, mas Eleonora tinha se recusado a participar. As suas chamadas iam para a caixa de mensagens. Os seus e-mails não eram respondidos. Os seus advogados encontraram-se com um muro de silêncio educado, mas impenetrável, de uma equipa legal que ele em breve descobriu que estava a ser paga por Guglielmo Ferrari. A falta de controle estava a deixá-lo louco. Ele, Antônio Moretti, que tinha orquestrado cada aspecto da sua vida com uma precisão impiedosa, agora era completamente impotente. Ele foi excluído, ignorado, considerado irrelevante no evento mais importante da sua vida. O desespero arranhou-o. Uma emoção crua e desconhecida. Ele tinha de a ver. Ele tinha de falar com ela. Para entender, ele nem sequer sabia o que. Reclamar algo. Pedir desculpas. Os motivos eram uma confusão na sua cabeça. Um cocktail tóxico de ego, arrependimento e um estranho brilho nascente de instinto paternal. Ele descobriu onde ela estava por um ex-funcionário descontente da propriedade de Guglielmo. Um homem que estava feliz por trocar informação por um grosso envelope de dinheiro. O conhecimento de que ela vivia sob a proteção de Guglielmo numa casa de campo nas suas terras foi outra facada no seu orgulho já ferido. Ele conduziu para a Toscana numa tarde cinzenta e chuvosa, o clima uma combinação perfeita para o seu estado de espírito. Ele não tinha um plano. Ele estava a operar por puro impulso uma forma de ser que ele tinha desprezado noutros há muito tempo. Ele passou pela porta principal, estacionou o seu carro numa estrada lateral e abriu caminho através da floresta a sentir-se como um intruso. Ele encontrou a casa de campo facilmente, uma coluna de fumo a sair da sua chaminé. Parecia um postal, uma imagem de tranquilidade doméstica que se sentia como uma afronta pessoal. Ele a viu através da grande janela. Ela estava de pé num cavalete a dar-lhe as costas, completamente absorta no seu trabalho. Ela usava um simples avental manchado de tinta, o seu cabelo preso sem apertar. A sua barriga era uma curva proeminente e perfeita debaixo do tecido. Ela estava linda, mais linda do que ele alguma vez a tinha visto. Havia uma paz nela, uma serenidade autônoma que ele lhe tinha roubado e que ela tinha encontrado de novo sem ele. Ele a observou durante muito tempo, uma tempestade de emoções conflitantes a furar dentro dele. Ele viu a mulher com quem ele se tinha casado, a alma tranquila e gentil que ele outrora tinha amado antes de a sua ambição envenenar tudo. Ele viu a mulher que ele tinha quebrado e a mulher que tinha ressurgido das cinzas. E ele viu a mãe do seu filho. Finalmente ele saiu da floresta e dirigiu-se para o caminho. O rangido dos seus sapatos no cascalho a fez virar-se. Os seus olhos arregalaram-se não de medo, mas de uma decepção cansada e profunda. Ela não ficou surpreendida por o ver. Ela parecia ter estado à espera disto, este último e desesperado ato. Ela não o convidou a entrar.
Ela simplesmente saiu para a varanda a apertar o seu avental à volta dela, um gesto protetor. Antônio, ela disse a sua voz monótona. Tu não devias estar aqui. Eu tinha de te ver. Eleonora, disse ele a sua voz rouca. Nós precisamos de conversar. Não há nada para conversar. Ela disse a sua calma mais inquietante do que qualquer raiva que ela pudesse ter tido. Tu tomaste as tuas decisões. Eu estou a tomar as minhas. O nosso filho não é uma decisão que tu possas tomar sozinha, ripostou ele as palavras cruas e possessivas. Esse também é o meu bebê. Um sorriso triste e sábio tocou os seus lábios. Tu não querias um bebê, Antônio. Tu querias uma dinastia. Tu querias um legado. Mas um legado não é um edifício com o teu nome. É uma pessoa. E tu não querias uma pessoa. Tu querias uma ideia. As suas palavras foram como facas, a tirar os seus auto-enganos, a expor os seus patéticos motivos. Eu cometi um erro, ele sussurrou. A admissão custou-lhe tudo. Um erro terrível. Sim, tu o fizeste. Ela concordou, a sua voz ainda tranquila, mas agora com um núcleo de aço. Tu cometeste um erro quando decidiste que o meu amor era um passivo. Tu cometeste um erro quando pensaste que podias livrar-te de mim como um móvel velho. E tu cometeste um erro quando pensaste que o teu dinheiro podia arranjar tudo. Ela deu um passo mais perto, e pela primeira vez ele viu não apenas força nos seus olhos, mas um abismo de pena profundo e intransponível. Tu não podes fazer isto, Antônio. Tu não podes arruinar a minha vida e depois aparecer quando te sentes sozinho e exigir ser parte da única coisa boa que saiu dos destroços. Este bebê merece algo melhor do que isso. Este bebê merece um pai, não um proprietário. Cada palavra era um prego no caixão do seu antigo eu. Ele tinha vindo ali para um acerto de contas e ele o estava a receber, mas não era o que ele tinha imaginado. Ele tinha pensado que ele seria o que faria as exigências, estabeleceria os termos. Em vez disso, ele era o que estava a ser julgado, e ele estava a ser considerado deficiente. O que é que tu queres de mim? Ele perguntou, a sua voz a quebrar-se. Dinheiro. Um contrato. Diz-me o que é. Eu quero que tu te vás embora. Ela disse simplesmente. Eu quero que tu voltes para a tua vida, para a Tatiana, para o teu apartamento de vidro em Milano, e eu quero que tu nos deixes em paz. Isso é tudo o que eu sempre quis. Foi então que outra figura apareceu a caminhar pelo caminho desde a casa principal. Guglielmo Ferrari. Ele não se apressou. Ele não estava zangado. Ele simplesmente se aproximou e parou ao lado de Eleonora, uma presença silenciosa e inamovível. Ele pôs uma mão no ombro dela, um gesto de apoio tranquilo e sólido. Ele olhou para Antônio, os seus olhos cinzentos, sem malícia, apenas uma despedida final e profunda. Antônio olhou do rosto resoluto de Eleonora para a postura protetora de Guglielmo. Ele viu a sua tranquila aliança, o vínculo profundo e tácito entre eles. Ele viu a vida que eles estavam a construir ali, uma vida de paz e arte e afeto genuíno, uma vida que não tinha espaço para ele. Ele tinha perdido tudo. O negócio, o respeito à mulher que ele nunca tinha apreciado de verdade e o filho que ele nunca chegaria a conhecer. A realização foi um golpe físico a tirar-lhe o ar dos pulmões, a fazê-lo cair de joelhos no caminho de cascalho úmido. Este era o seu acerto de contas. Não uma luta, não uma negociação, mas um momento de clareza tranquilo e devastador. Ele era o fantasma, agora a figura irrelevante de um passado que tinha seguido em frente sem ele. O que acham do final de Antônio? Ele o mereceu? Deixem o vosso comentário e partilhem este vídeo. Ele levantou o olhar para a mulher que ele tinha ofendido, a mãe do seu filho, e nos seus olhos ele não viu ódio.
mas sim uma libertação final e de partir o coração. Ela finalmente era livre dele, e ele estava completo, irrevogável e sozinho. O legado. 6 meses depois, a primeira neve da estação estava a cair a cobrir o vale da Toscana com uma camada de branco imaculado. Da grande janela da sua casa de campo, agora oficialmente o seu lar, Eleonora Rossi observava os flocos preguiçosos e grossos a cair. O seu filho recém-nascido. Elia a dormir profundamente nos seus braços. Ele era perfeito. Tinha a sua natureza tranquila, e ela tinha de o admitir uma mecha de cabelo escuro que era puramente de Antônio. Mas ao olhá-lo, ela não sentiu amargura, apenas um amor profundo e avassalador. A casa de campo tinha se tornado o seu mundo um santuário de criação e nova vida. As paredes estavam cobertas com as suas telas paisagens vibrantes e emocionais que pareciam palpitar com vida própria. Uma galeria em Milano, propriedade de um amigo de Guglielmo, tinha visto o seu trabalho e tinha lhe oferecido uma exposição individual, a primeira. A residência de artista tinha se tornado numa carreira. A sua relação com Guglielmo tinha florescido da maneira tranquila e sem pressa das coisas que estão destinadas a durar. Não era um romance ardente e apaixonado, mas uma companhia profunda e constante. Construída sobre o respeito mútuo, as vulnerabilidades partilhadas e o amor pelos momentos tranquilos. Ele era uma presença constante e gentil na vida dela e de Elia. Ele lia as notícias financeiras em voz alta para o bebê a afirmar que era importante entender os mercados cedo. Uma piada que sempre fazia Eleonora rir. Ele sentava-se durante horas no seu estúdio a vê-la pintar contente por estar simplesmente na sua presença. Ele não estava a tentar substituir o pai de Elia. Ele estava simplesmente a ser o homem que ele era. Um homem gentil e decente que tinha aparecido para preencher um vazio. Eles eram uma família não uma convencional, mas uma real forjada no caldeirão da traição e reconstruída sobre uma base de confiança. Uma tarde chegou um pacote. Era uma caixa grande e plana sem endereço de remetente, apenas um carimbo postal de Milano. Dentro, embrulhada em papel castanho liso, havia uma pintura. Era uma peça pequena e requintada de um artista do século XIX que ela admirava. Um pintor conhecido pelas suas paisagens serenas e cheias de luz. Escondida no canto da moldura, havia uma pequena nota escrita à mão. Eleonora, não há palavras para desfazer o que eu fiz. Eu sei. Não há desculpa para a minha cegueira, a minha crueldade. Eu passei os últimos 6 meses a entender o verdadeiro significado da palavra falência. E ela não tem nada a ver com dinheiro. Eu vi o anúncio da tua exposição. Parabéns. Não me surpreende. Eu sempre soube que tu eras brilhante. Eu era simplesmente demasiado arrogante para o admitir. Isto não é um presente para comprar o perdão. Eu sei que isso não está à venda. Pensa nisso como um pedido de desculpas pequeno e inadequado. Um pagamento inicial de uma dívida que eu nunca poderei saldar. Eu não te vou incomodar mais. Eu assinei todos os papéis necessários. Os meus advogados entrarão em contato com os teus para organizar a pensão de alimentos do bebê, que será colocada num fundo fiduciário que só tu controlarás. Ele deveria ter tudo. Ele o merece. Eu espero que ele tenha o teu coração. Sempre foi a melhor parte de ti, Antônio. Eleonora leu a nota 2 vezes à sua mão, a tremer ligeiramente. Era a primeira vez que ela tinha notícias dele desde aquele dia no caminho de Cascalho, Malco. As palavras eram simples, despojadas da sua habitual fanfarronice e arrogância. Elas soavam genuínas. Ela olhou para a pintura, uma cena de uma floresta tranquila e salpicada de sol. Era uma oferta de paz, uma admissão de tudo o que ele tinha perdido. Ela mostrou a nota a Guglielmo essa noite, enquanto eles se sentavam junto à lareira. Elia a balbuciar suavemente no seu berço. Ele a leu, a sua expressão pensativa. Parece que o homem é capaz de aprender. Ele disse em voz baixa.
O que é que eu faço? Ela perguntou. Tu fazes o que te parecer certo, ele disse a pegar na mão dela. A jornada dele é dele agora. Ela já não tem de se cruzar com a tua, a menos que tu o desejes. Ela pensou nisso durante muito tempo. A velha Eleonora ter-se-ia consumido com o gesto, com a ligação persistente. Mas ela não era a velha Eleonora. Ela aproximou-se do berço e olhou para o seu filho. O futuro dele estava ali naquela sala. Estava no cheiro de pó de bebê e terebintina, no calor da mão de Guglielmo, no som constante e rítmico do seu próprio coração. Ela não lhe escreveria de volta. Não rejeitaria o presente. Simplesmente o aceitaria pelo que era. O capítulo final e definitivo de um livro que ela já não estava a ler. Ela penduraria a pintura no quarto de Elia. Um lembrete silencioso de que mesmo de uma grande dor, algo bonito podia crescer. Umas semanas mais tarde, na noite de abertura da sua exposição na galeria em Milano, a sala estava lotada. Os seus quadros, as suas paisagens vibrantes e emocionais eram um sucesso espantoso. Os críticos murmuravam. Os colecionadores compravam. Eleonora estava de pé no centro de tudo, com Elia atado ao seu peito num porta-bebês, Guglielmo ao seu lado. O orgulho dele por ela irradiava como um calor físico. Do outro lado da sala, perto da saída, um homem estava de pé nas sombras, meio escondido por um pilar. Era Antônio. Ele parecia mais magro. O seu fato caro ficava-lhe um pouco largo. Ele não estava com Tatiana. As colunas de boatos tinham noticiado a sua separação amigável semanas atrás. Ele estava sozinho. Ele não estava a olhar para as pinturas. Ele estava a olhar para Eleonora, para Elia, para Guglielmo. Ele estava a ver a vida que ele tinha descartado. Os seus olhos encontraram-se por um breve e fugaz segundo através da sala cheia de pessoas. Ele deu-lhe um pequeno, quase imperceptível aceno de reconhecimento de concessão. Depois ele virou-se e escapou para a noite fria de Milano, um fantasma que finalmente aceitava o seu lugar no passado. Eleonora sentiu uma sensação de libertação, uma quebra final do cordão. Ela virou-se para Guglielmo. Um sorriso brilhante e genuíno iluminou o seu rosto. Eu acho que eu estou pronta para uma taça de Franciacorta, ela disse. Ele devolveu-lhe o sorriso. Os seus olhos cinzentos, cheios de um amor, que era tão tranquilo e profundo como o vale toscano que eles chamavam de lar. Eu acho que tu a ganhaste, ele disse enquanto lhe entregava uma taça. Ela olhou à volta da sala para a sua arte, para a vida que ela tinha construído. Ela tinha enfrentado a traição e tinha encontrado a força. Ela tinha suportado um desequilíbrio de poder e tinha descoberto o seu próprio. Ela tinha encontrado a redenção não na vingança, mas na criação. Ela tinha encontrado um tipo diferente de riqueza, uma que não se podia medir em carteiras de ações ou metros quadrados, mas no amor, na paz e nas cores brilhantes e ilimitadas do seu próprio quadro. E era mais do que ela alguma vez tinha sonhado. E aí tens a incrível jornada de Eleonora Rossi, de ex-mulher de coração partido, a uma mulher poderosa que recuperou a sua vida nos seus próprios termos. É uma história que demonstra que a melhor vingança não é barulhenta e ostentosa, mas sim encontrada na força tranquila, nas alianças inesperadas e na coragem de construir um novo futuro a partir das cinzas do passado. Se a história de Eleonora de resiliência à redenção e encontrar o amor no lugar mais inesperado te tocou o coração, por favor, não aguardes para ti. Dá um gosto. Partilhas este vídeo com alguém que precise de um lembrete da sua própria força e inscreve-te no nosso canal. Para mais histórias emotivas que se sentem como a vida real, o teu apoio significa o mundo e ajuda-nos a trazer-te mais conteúdo como este. Obrigada por assistires.